Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa do Doutor do Basquetebol. No programa de hoje vamos fazer o rescaldo da jornada 12 da Liga Betclic masculina, jornada 12 que se inicia em Albufeira, onde o Imortal vence 83-75 o Queluz. Uma vitória, diria, não surpreendente. Quem esteve muito bem foi Luís Silva, com 22 pontos em ressaltos, o português que está emprestado do Futebol Clube do Porto, a mostrar que de facto tem o seu valor e que é um bom jogador para esta liga. Se calhar até fazia falta ao Porto, mas vai acabar por fazer sua época no Imortal. Do lado do Queluz, quem teve bem foi Wesley Robinson e Jelani Simmons, já os homens do costume. Não há muito a dizer, acabou por ser um jogo onde o Imortal começou muito bem, depois o Queluz apanhou. Pareceu até que houve uma altura em que podia vencer, mas o Imortal no último período, sem dar hipótese nenhuma, a vencer 28-13 no seu reduto e a garantir a vitória caseira, mantendo numa posição confortável de play-off a uma vitória dos lugares fora do play-off. Depois, o jogo então seguinte que tivemos foi o Sporting Vitória Sport Clube. Jogo onde o Sporting dominou bem e acabou por vencer, com o terceiro quarto extremamente dominador, o que definiu a partida. O destaque da partida no lado leonino é para o jogo interior, com Brandon Jones e Chloe Robinson muito bem. No Vitória Sport Clube foi Samuel Pique, que fez também uma excelente exibição, conseguiu ser o mesmo jogador que marcou mais pontos na partida toda, com 17 pontos. Vamos então avançar à próxima partida. Sporting Clube Braga contra Galitos Barreiro. É um jogo que a equipa do Braga vence 78-70 e acabou por se distanciar, fez aqui duas coisas muito importantes para a equipa, que foi pôs numa posição de play-off mais confortável a uma vitória ou seja, já tem uma vitória de folga da posição de baixo, mas também fez uma coisa muito boa que foi... o Braga acabou mesmo por se pôr em posição de play-off, porque acabou por sair, mas acabou por também fazer uma coisa excelente para a equipa, que foi afastar-se dos lugares de descida de divisão. Portanto, neste momento está a Vitória e Galitos naquilo que nós dizemos da descida de divisão, e o Braga já está afastado com o número de vitórias que lhe dão mais estabilidade e permitem assim sonhar mais alto, ou seja, começar a sonhar não só com a manutenção, mas também já com uma melhor ida aos playoffs, que eram os objetivos iniciais da temporada do Braga, dado que está a 2 vitórias do Vasco da Gama. Mas muita coisa ainda pode mudar, como é evidente. São 2 vitórias apenas do Vitória Sport Clube e do Vasco da Gama, que são o 10º e 11º lugar. Avançando então à próxima partida. Esta sim, o partidaço, ou um dos partidaços desta jornada 12, de facto muito, muito bom. O Vasco da Gama vence o Futebol Clube do Porto por 103-101. Duas equipas do Porto, um derby disputadíssimo até ao fim, onde jogado em Matosinhos, lá está a casa emprestada do Vasco, mas o ambiente fez e foi um excelente ambiente, um excelente jogo, adeptos de um lado e do outro, parte a parte, quentinho até ao fim, onde o grande destaque da noite vai para a Coyote, com 29 pontos, 10 ressaltos, veja-se bem. E no Porto foi Wesley Washburn e Tanner Omley, que também lutaram muito. Mas é um jogo que aqui vai-se ter que falar de certas coisas, que é assim... o que é que acontece aqui? E vamos também falar um bocadinho da equipa do Vasco, porque o Vasco, diríamos então até à data deste jogo, era aquela equipa que já estava meio que parecia com sentença assinada para a descida da divisão. Agora isto muda muita coisa, mas não está seguro, o Vasco não passa a estar seguro com esta vitória. Vamos lá então falar de coisas deste jogo. Primeiro quarto, expulsão de Javen Davis, de facto uma atitude má por parte do atleta do Futebol Clube do Porto, e revelou-se penalizadora para a sua equipa, pois ele até tinha entrado bastante bem, faz aquela falta de exclusão, na minha opinião, bem assinalada por parte da equipa de arbitragem. Aquilo é uma exclusão e teve que abandonar o corte de jogo. E acabou por permitir ao Vasco da Gama vencer, mas não foi isso que foi permitir ao Vasco da Gama vencer, porque mesmo o Porto sem Javen Davis tem um plantel mais profundo que o Vasco da Gama. De notar que o Vasco da Gama, a contratação que está de estrangeiro, que está a regularizar, não está regularizada neste jogo. Portanto,
O Vasco da Gama joga apenas com 4 estrangeiros. O Porto ia campo com 6. Fica sem Javen Davids. Mantém-se com 5 estrangeiros. Aqui também muito se deveu ao facto da ofensiva do Vasco também funcionar. E funcionou bem. Teve alguns problemas no terceiro quarto. Onde diga-se já este só marca 20 pontos. Portanto, o quarto onde a equipa que marcou menos pontos num quarto foi o Vasco, que foi no terceiro quarto, onde só marcou 20 pontos. Em todos os quartos as equipas marcaram mais que 19 pontos, pelo menos 20 pontos. Muito bom. Ou seja, só marcou 20 pontos. E porquê este só? Porque são muitos pontos, mas porquê é que isto aconteceu de marcar menos? Teve problemas no homem de conduzir a bola. Achei que o base não estava a ser efetivo, que fez também um grande jogo, atenção, mas na altura estava a comandar a bola e não me pareceu que Filipe Ferreira tivesse a fazer um bom trabalho naquele período do jogo. Pensava eu que o Vasco tinha que fazer ali uma alteração, levou ainda uns 10 pontinhos, não foi coisa pouca, um parcial grande do Porto, mas lá depois se reequilibrou. E depois tivemos um final épico onde o Porto passa 3 minutos e meio sem marcar pontos e o Vasco recupera de 190 para 101-103 com um grande triplo de Lashon Lindsay, que trouxe a vantagem ao Vasco, que passou de 101 para 102 e depois acabou mesmo por vencer 101-103. Também dizer aqui uma coisa sobre este Vasco, já que agora é um Vasco que está mais na luta pela manutenção, ou seja, uma luta mais acesa e mais segura, porque o Vasco parecia que estava no meio de problemas para se aguentar e ainda está, mas já está melhor. Dizer que aqui acho que este jogo vai lá correr bem, que o Vasco esteve muito bem, mas o Vasco tem que melhorar o que é a sua prestação defensiva, porque não é todos os jogos que uma equipa vai fazer 103 pontos. E só ver jogos onde o Vasco faça 60, 70, regra geral vai perder, porque o nível defensivo do Vasco deve ser das piores equipas da Liga, na nossa opinião. Vamos então passar à próxima partida. Oliveirense contra o Sport Lisboa Benfica. Que grande jogo, que grande jogo. Mais um 92-95, este clássico histórico, tudo que nos trouxe um jogo de basquete. Esta jornada foi uma jornada, nestes últimos 3 jogos, autêntica para quase playoffs. Ou seja, Oliveirense perde 92-95, mantém o 4º lugar devido à derrota do Porto, mas distancia-se do 3º lugar ao Varense. O Benfica vence com um buzzer beater de Crandall no último segundinho, depois de José Barbosa ter marcado um triplo que deixou o jogo empatado 92-92. A faltarem 4 segundos, Crandall gelou Oliveira das Meias e levou ao desespero os adeptos aveirenses. E aqui é uma coisa importante, foi um jogo muito difícil para o Benfica, podia ter sido a primeira derrota na Liga, acabou por não cair porque faz um quarto espetacular, onde vence por 19-31, grande parcial. Depois de um terceiro quarto onde o Oliveirense se distanciou, o Benfica anulou quase isso ao fim de 2 minutos de jogo no quarto e tinha um jogo taco a taco. E vence o grande teste para tentar garantir o primeiro lugar. Está muito perto, mas até garantir com invencibilidade. Já está só a 2 vitórias do Sporting. Manteve-se a 2 vitórias do Sporting e tem mais 3 testes, ou 3 grandes testes, que é Porto, Sporting e Ovarense. Portanto, das 5 menores equipas onde o Benfica se inclui, já joga contra uma. E também, eventualmente, Jogueira, que já causou alguns problemas a esta equipa, mas veremos. Acho que o Norberto, nesse jogo, eventualmente estará mais preparado. Outro dos grandes jogos desta jornada é mesmo para esse que vamos. Não, desculpe, antes só de estar a dizer quem é que esteve muito bem do lado da Oliveirense e do lado do Benfica, foi Macau McIntosh do lado da Oliveirense e do lado do Benfica foi Crandall, também espetacular. Crandall e Broussard, mas a dizer, McIntosh fez 27 pontos, portanto experiente, tentou aguentar e lutar pela sua equipa, mas não acabou por não ser suficiente dado a eficácia de Crandall no final. Um erro também aqui do Oliveirense, se calhar foi não ter tentado forçar tanto a quinta falta de Crandall, e porque Crandall com uma quinta falta seria uma coisa completamente diferente, o jogo sem Crandall e com Crandall, e viciou-se mesmo.
Vamos então avançar ao próximo jogo, que também foi um jogo espetacular de emoções ao rubro, um derby em Aveiro, portanto, em Jogueira, no distrito de Aveiro, em Jogueira, onde o Jogueira perde por 76-79 frente ao Alvarense, num duelo quase de titãs. Portanto, o Jogueira, que procurava ultrapassar o Futebol Clube do Porto, vencendo, ultrapassaria o Porto e apanharia o Porto, não ultrapassaria, mas ficaria a uma vitória do Porto. Acabou por perder e passar, em vez de ser em sexto, para sétimo lugar, empatado em vitórias, tanto com o sexto, que é o Imortal, como com o sétimo lugar, que é o Sporting Clube Braga, tanto como o oitavo lugar, que é o Sporting Clube Braga. Foi um jogo onde o Alvarense deixou de estar na frente logo no primeiro quarto e depois nunca mais conseguiu outra vez voltar a estar na frente, à exceção de no último quarto, depois empata 76-76 e António Woods marca um triplaço ao bater da buzina, ao reluzir da tabela, e vence e consegue levar a sua equipa à vitória. Os destaques desta noite do lado do Jogueira é o que já não é surpresa, mas que continua a ser uma agradável surpresa, então digamos desta forma, que é o Hugo Ferreira, que tem feito exibições excelentes, faz 29 pontos de ressaltos e de assistências, cheio de confiança este jogador. E da Alvarense foi Jaiti Jalen Jenkins. Destacar que o Jogueira jogou sem Boltong e sem o Darius Baker, que é o jogador que está a tentar regularizar já há muito tempo, já quase diria um mês, nesta tentativa. E a Alvarense continua sem Storm, portanto problemas para a Alvarense. Nós, a equipa do Todo Basquetebol, que acreditava que a lesão de Storm fosse pouca coisa e fosse ligeira, mas aparentemente não, vai ainda demorar tempo e veremos, já estará disponível para um dos próximos jogos do lado da Alvarense. Muito obrigado pela sua atenção. Este foi o programa de hoje, esperemos que tenha gostado.